Bom ter você aqui na Prospere Terapias. Hoje eu quero falar sobre algumas prioridades do mapa. Temos algumas porcentagens no mapa que elas são muito importantes. Vamos tentar não se preocupa como eu cheguei nos cálculos, nas porcentagens que eu vou mostrar hoje, tá? Na informação. O importante é qual a importância dessa informação. Na numerologia é uma ciência exata, então eu vou trabalhar, obviamente, né, com números, e esses números eles vão dizer, como eu já falei aí em outras lives, como você vai lidar com o seu mapa. Como que você vai trabalhar com as informações que você tem? E eu sempre reforço, todo mapa é único, certo? Então, o seu mapa ele vai trazer uma informação específica que é exclusiva para você. Então, o que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa e vice-versa. E essas porcentagens que eu quero colocar hoje, que é compartilhar, vivenciar, espiritualidade e possuir. São informações extremamente importantes porque em muitos momentos na sociedade você acaba invertendo, você acaba utilizando uma delas, por exemplo, vamos colocar aí o possuir, que é muito voltado, né, às conquistas materiais, por consequência da sociedade ou por consequência da influência familiar ou qualquer estrutura que você já tenha. E aí o que acaba acontecendo? Você deixa outras que fazem com que o seu mapa fique travado, que ele pode ficar no bloqueio, ou de repente você pode utilizar aí uma extrapolação do seu mapa, isso vai te trazer prejuízos. Por exemplo, quando eu vejo um mapa sem visualizar, né, sem calcular as informações dela, se você for olhar o mapa dela, a gente tem aqui o quê? O 9 é um número de espiritualidade, aí você tem aqui o 0 no primeiro ciclo, que também tem a ver com parte de espiritualidade, tem o 7, ela vive no momento agora esse 7, então você vê que já tem uma questão de espiritualidade aqui, só que não é porque o mapa tem números de espiritualidade, você fala, bom, então eu tenho que trabalhar a espiritualidade como prioridade, não é bem assim que funciona. Em muitos momentos, a pessoa ela pode ter uma quantidade de números de conquistas ou de vivenciar ou de compartilhar muito alto e a espiritualidade ela pode ficar em segundo plano, dependendo da posição também que a vibração numérica está no mapa. As porcentagens dela aqui, se eu for colocar aqui possuir, compartilhar, vivenciar espiritualidade, aqui vamos colocar por ordem de prioridades, tá? O vivenciar é 42%, então aqui a prioridade é os 42%. Por que é os 42%? Porque é o maior número. Só que espiritualidade, por consequência da posição que está os números de espiritualidade no mapa dela, também tem a mesma força, a mesma prioridade que o vivenciar. Então, como que eu vejo aqui o mapa da Eva em relação a uma prioridade? Ela precisa vivenciar e exercitar a espiritualidade, então trabalhar os dois em conjunto. Aí é meio contraditório às vezes se você for olhar para a questão do possuir, de conquistas materiais, porque parece que não faz sentido, né? Você fala, tá, mas se a pessoa vai vivenciar e exercitar a espiritualidade, como que ela vai ter conquistas? Sendo que conquistas, ela fica aqui em segundo plano, ela é consequência do vivenciar e da espiritualidade. E o compartilhar, como é 14%, é mais baixo ainda. Ela acaba não tendo, na verdade, né, uma prioridade em relação ao possuir. O possuir é só uma consequência. Como que eu posso ter certeza disso? Você fazendo, você exercitando essa parte, você vai ver o retorno. Eu posso dizer por mim, por coincidência, o vivenciar espiritualidade também é no meu mapa as prioridades. Aí você fala assim, tá, então como que você trabalha com isso? Primeiro, exatamente falando de trabalho, eu tenho a característica em relação à espiritualidade, como é uma porcentagem muito alta e vivenciar também, eu procuro vivenciar bastante e o meu trabalho já é na área da espiritualidade, então isso facilitou. Quando a pessoa ela não trabalha na área da espiritualidade, então ela precisa focar nos momentos de, no caso aqui da Eva, vamos supor que ela seja, não sei, tá? É só um exemplo, uma administradora de empresas. Ela vai precisar simplesmente nas horas vagas, trabalhar, exercitar a espiritualidade de uma forma bem intensa. Por quê? Porque isso vai ajudar a estrutura do mapa dela. O possuir vai vir como consequência. E como eu disse, eu tenho essa facilidade e realmente acontece naturalmente. A gente tem algo oposto aqui do mapa anterior.
Nós temos aqui o possuir como prioridade, só que aí é que tá. Eu vou olhar no seu mapa aqui, ele tem uma posição em relação ao número 11, que é o número mestre, e então existe o quê? Uma reciclagem de energia. Então você é uma recicladora forte. Como você é uma recicladora forte, inevitavelmente, o que precisa ser feito? A espiritualidade ela se torna inevitavelmente prioridade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o possuir, prioridade, trabalhar, conquistar, trabalhar em média aí de 10 a 12 horas por dia, de segunda a sexta, né? Ter o seu sábado e domingo tranquilamente. E a espiritualidade em paralelo. Na sequência, né, como consequência, então vamos colocar aqui, ó, possuir e espiritualidade junto, no mesmo patamar. O que vem como consequência? O vivenciar. Depois, como consequência, vem o compartilhar, tá? Ah, por que vem nessa sequência, sendo que 14 e 21 está bem próximo? Como eu disse, não se preocupa com essa parte, se preocupa só com a informação. Vivenciar, depois compartilhar. É essa a sequência. Se de repente você fala, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar, você já arrumou problema para o seu mapa. O que seria arrumar problema para o seu mapa? As situações elas não funcionam como deveria. Você começa a ter problemas onde não deveriam ter. Então em vez de compartilhar, pelo menos eu quero vivenciar bastante. Eu vivencio mais do que eu exercito a parte da espiritualidade. Pronto, você já também arrumou um problema. Então, qual o problema? Vamos deixar bem claro esse problema, né? Que na verdade pode ser que não seja para algumas pessoas. Quando você tem aqui o possuir e a espiritualidade não está no nível adequado, o possuir, que seriam as conquistas, elas vão ser menores do que poderiam ser. Mas eu estou satisfeita com as minhas conquistas. Não quero mais. Do jeito que tá ótimo. Então tá tudo bem. Parabéns. Tá? Só que o que vai acontecer? Em algum momento lá para frente, essas conquistas elas vão começar a diminuir. Pensou que só tinha isso, né? Mas sempre tem um mas. Elas vão começar a diminuir por quê? Porque a espiritualidade, inevitavelmente, ela ficando estagnada, ela vai começar a atrapalhar outras áreas da vida.